Jésus dans la plaine, lorsqu'il brisait du péché la chair et soulevait tout le fardeau qu'il mène sa grâce. On a dit la grâce. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ter mais uma aula então, a última aula do nosso trimestre, o segundo trimestre de 2021. Uma aula que fala sobre multiforme sabedoria de Deus. Vamos fazer oração antes dessa aula, irmãos. Senhor, nosso Pai, te agradecemos para mais esse momento que nós estamos na tua frente para aprender da tua palavra. Senhor, te peço de abrir os corações que vão receber essa palavra, para aquela que tem efeito em cada uma das vidas, Senhor. Seja louvado em nome de Jesus. Amém. O texto, irmão, dessa aula está em Efésios capítulo 3, versículo 10. E diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática diz o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, versículo 8 a 10, e 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 a 10. Efésios 3. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. 1 Pedro 4. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiais em oração, mas sobretudo, tende ardente amor uns com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, com bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. O objetivo geral dessa lição é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. Como objetivo específico, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Elencar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos e correlacionar os dons espirituais com os frutos do Espírito.
A nossa revista divide essa lição em 3 partes. A primeira parte vai falar dos dons espirituais e ministeriais, que são divididos, irmãos, de acordo com as Santas Escrituras, em 4 categorias de dons. Então, tem dom de revelações, dom de poder, dom de expressão e dons ministeriais. Os dons de revelação, nesses dons encontramos a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, discernimento de espíritos. E os dons de poder, encontramos os dons de fé, dom de cura, operação de maravilhas. E os dons de expressões têm dom de profecia, de variedade de língua, interpretações das línguas. Os dons ministeriais são os dons, né, os dons que são mais empregados para a igreja, né, que servem para a igreja para ensinar, para evangelizar, né, para pastorear. Tá? De acordo com as lições anteriores, nós vimos que esses dons servem para a edificação da igreja. O Senhor atribuiu os dons, eles são dativas de Deus, mas Ele não quer que nós usamos esses dons para o nosso benefício próprio. Ele quer que a gente use esses dons para fortalecer a igreja, para manter a igreja viva. A segunda parte dessa lição traz as características de um bom dispensador dos mistérios divinos. Com sobriedade e vigilância, um bom dispensador deve, então, ser um bom administrador da igreja local, retirando da dispensa divina, o melhor alimento para o rebanho. Então, o que é dispensa divina? É todo alimento espiritual que ele vai trazer para o rebanho, né, para a igreja local, vai, de acordo com o que nós aprendemos na leitura bíblica em classe, vai dispensar do jeito que recebeu, sem agregar, nem subtrair. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopato como habilidade indispensável ao exercício do ministério, de acordo com 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Então, para ser um bom dispenseiro, Paulo destaca alguma característica: ser vigilante e ser sóbrio. O obrero não pode ser dado a vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissoluções. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade, a vigilância em relação ao exercício ministerial dado por Deus. Paulo destaca a sobriedade aqui porque a obra de Deus não pode ser feita dentro da confusão. A bebida traz problemas em qualquer situação. Ela traz violência. Uma pessoa que bebe, às vezes é violenta na casa dele, é violento no próprio bar onde bebe, começa a discutir, começa a falar as coisas que que não vai se lembrar depois que ficar sóbrio. Um bom dispensador deve ser um modelo, então não pode se meter em confusão. É muito comum encontrar pessoas bêbadas fazendo discussão no trânsito, fazendo discussão em público. Não tem nada a copiar dessas pessoas. Depois, só que Paulo destaca a sobriedade para que o dispenseiro seja modelo, que não perca a cabeça, que sabe o que lhe diz, que a boca dele seja instrumento do Senhor. Senão, na bebida não se sabe o que sai na boca.
sem ofensa, sem injúria, sem um monte de coisas que não são compatíveis com o dispenseiro do ministério divino. Um bom dispenseiro também tem que ter o amor, hospitalidade. O dispenseiro de Cristo tem um ardente amor, uns como os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados, conforme nós vimos em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas, amar sem esperar receber coisa alguma. É parte do chamado de Deus para o relacionamento. Então, quando faz o bem, não pode esperar, né? Não pode lembrar daquilo que recebeu esse ato. Que lembra que eu te fiz tal coisa ou tal outra. Lembra que eu, quando eu estava desamparado, eu te amparei. Lembra que quando tu precisava de comer, eu te dei. Agora que eu preciso, será que não pode me ajudar também? Então, os atos devem ser demonstrados, né? Pelo amor. O amor se demonstra pelos atos. E quando se fazem esses atos, não pode esperar nenhum retorno, né, da pessoa que está beneficiando. O caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado por apóstolo Paulo em 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois hospitalidade é acolhimento, o bom trato com todas as pessoas, crentes ou não crentes, é muito pobre ou ricos, cultas ou não. Às vezes a gente quer priorizar, né, a caridade sobre a cliente, o acolhimento sobre a cliente. O apóstolo Paulo recomenda que a gente faça esse acolhimento para todos, sem distinção. O dispenseiro deve administrar com fidelidade a graça derramada sobre o dispenseiro de Cristo tem de ser administrada com zelo e fidelidade. Ou seja, a palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, sem tirar a, sem tirar o, sem colocar o, sem colocar a. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Então, se a gente for ministrar, a gente for pregar, se a gente for ensinar, não pode ser para nossa glória, não pode ser um show particular nosso, tem que ser, normalmente, para a glória do Senhor. Temos que nos lembrar disso, porque algumas pessoas que se chamam obreiros, eles fazem verdadeiros shows, eles querem ser destaque, né? Quando ele faz a campanha de evangelização, ele quer ser o destaque, ele quer ser a pessoa, quer ser ele, em vez de fazer tudo pela glória de Deus, porque se alguém evangeliza, ele recebeu o dom, algum dom ministerial, né? Para evangelizar, né? Então, ele tem que ser um instrumento, tem que ser uma ferramenta do Senhor. Não pode ser ele o destaque durante essa obra que ele está fazendo, né? Os dons espirituais é o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais, a frieza da igreja hoje, tem bastante igrejas muito frias hoje, igrejas mornas, né? Estão necessitando cada vez mais. Às vezes não se encontra mais batismo de Espírito Santo, não se encontra mais cura das enfermidades, né, nas igrejas. Esse tipo de igrejas são igrejas mortas, mornas, quase morrendo. E nesse instante que os dons espirituais
precisa se manifestar. É nesse instante que temos que clamar a Deus, para dar dons para que a igreja possa reviver, para que a igreja possa espantar espírito de mornidão, graças ao Espírito Santo. E no tempo de sequidão que precisamos então buscar mais e mais face do Senhor. E se a gente busca a face do Senhor, ele mostra a face dele. Ele se manifesta, no meio daqueles que buscam ele, rogando, manifestando dons espirituais, para despertamento do espírito do crente em Jesus. Os dons espirituais e o amor cristão, Paulo determina um capítulo sobre o dom espiritual, dizendo que, portanto, procurais com zelo os melhores dons. E eu mostrarei um caminho ainda mais excelente. Não podemos esperar, que os dons caiam, que os dons sejam dados sem procurar. Como que nós vamos procurar os dons? Primeiro, sendo fiel a Deus, porque Deus não vai dar dom para a pessoa que está sempre desviada, sempre afastada da sua face. Primeiro, sendo fiel a Ele, orando, praticando amor, para a prática para a prática do amor, não precisamos ir numa escola, e ter a vontade de praticar amor. Deus vai dar também dons para a pessoa que está com o coração duro, pessoa que não tem nenhuma simpatia como crente, como não crente, pessoa maldosa, pessoa ligada ao mal, não vai receber nenhum dom. Então, Paulo recomenda, que nós temos que buscar dons. O caminho que ele diz aqui, o caminho da fidelidade, o caminho do temor a Deus, que teme a Deus, roga a Deus, recebe os melhores dons. Porque Deus é fiel. Ele prometeu que se a gente ora para ele, vai responder. Tem que ter paciência, mas tem que saber aonde nós vamos. A necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, de acordo com Galatas 5, versículo 22, que fala de amor. Ele define aqui amor como vários conceitos, várias características do amor. Ele diz que o amor é o que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja. Ele quer o amor. Não quer uma igreja onde tem disputas, onde tem rebeldia, onde tem murmuras. Ele quer uma igreja onde amor sobreabunde. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador. Não é uma igreja selecionista, que seleciona quem pode entrar, que pode comunhar. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chama pelo amor fraterno, que é sofredor e benigno. O amor não é invejosa. O amor não trata como leviandade, não se soberbece, não se porta como indecência, não busca os seus interesses, não irrita, não suspeita o mal, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, versículo 4 e versículo 5. O caminho do amor é excelente, é mais excelente que o caminho dos dons espirituais. Então, o amor é tudo.
É um exercício difícil, né? O Senhor nos recomenda de amar até nossos inimigos. Se alguém conseguir fazer isso, está aprovado na prova do amor. Que não consiga pensar no seu inimigo, colocar o inimigo dele em suas orações, amor está falha. Então, o caminho do amor é mais excelente que dos dons espirituais. O amor abre os caminhos e facilita o acesso aos dons. Para concluir esse irmão, a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Então, por isso que a igreja anda, a igreja não para, porque tem obreiros escolhidos por Deus. Durante todo o trimestre, nós vimos várias funções, né? Várias funções dentro da igreja. Todas essas pessoas que trabalham na igreja, cada um com sua função, de acordo com o que Deus lhe deu como missão, trabalha para ter a única recompensa, o que Deus reservou para nós, para ele, né? Para cada uma das funções, que seja diácono, que seja pastor, que seja apóstolo, que seja doutor, todos trabalham esperando a única recompensa, né? Que Deus garantiu, e não o salário. Né? A igreja funciona muito bem. É a sabedoria de Deus. Funciona melhor que uma empresa que paga salários muito elevados. A igreja é um local organizado. Por quê? Porque Deus está no comando. Ele seleciona quem põe em cada função, conforme nós vimos, durante todo o trimestre. Por isso que a igreja é um lugar perfeito. O Senhor é rigoroso na seleção de seus obreiros. Tem pré-requisitos. Nós aprendemos ao longo do trimestre. Então, Deus é sábio e porque Ele fez a igreja dessa forma. Pessoas que trabalham sem receber um salário e que fazem uma excelente obra. Tudo isso, porque Deus selecionou, Ele põe cada peça no seu lugar. A partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes, seja quais foram os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios. Não pode ser o destaque, como nós falamos hoje. Uma pessoa que é evangelista começa a usar a evangelização como um negócio, onde busca um monte de interesse, busca lucros, né? Busca promoção própria. Tem que usar todos os dons com humildade, fidelidade. Tem gente que nem ora antes de ir fazer uma campanha de evangelização, antes de fazer um ensinamento. Tem que ser instrumento do Senhor e tem que ser fiel àquilo que Ele quer que nós falamos. Esses são para edificação dos salvos em Cristo Jesus. Então, não trabalhamos para o prédio, para o templo, nós trabalhamos para os salvos. Cada um na sua função vai trabalhar no ensinamento, vai trabalhar para pastorear o rebanho, vai trabalhar para evangelizar, tudo isso aí em benefício dos salvos, para que quando Jesus voltar, todo mundo esteja em condição de ser arrebatado. Amém, irmãos?
Suivi sur la colline, quand soudain il se formait. Et j'entendis la voix dire, c'est ici, bien-aimé, il me doux suit sa trace. En tout lieu, sa force, injurié parmi soi. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde proie. Qui lui en me dirigeant sa grâce vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie pour qu'il aille en triomphateur jusqu'à ce patrie où tout est gloire et splendeur. Il est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu. On me dirige sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Il va sa grâce vers les cieux, vers les cieux.